Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você alguns dos principais ensinamentos que eu tô tendo nessa polêmica do Puff Daddy. Exatamente. Bom, você tá vendo que tá super em alta, né, o que a gente tá falando aí sobre o P. Diddy, né, que é um grande rapper americano, bilionário, sei lá o que o cara é. Só sei que esse cara causou nos Estados Unidos e no mundo, e tá super em alta, tá acontecendo o julgamento dele, né, nesses últimos dias. E se você já parou pra ver algum vídeo no YouTube falando sobre a história desse cara, você fica chocado com as barbaridades que ele fez. Nesse vídeo, eu não vou falar sobre as barbaridades que ele fez. Eu quero falar sobre o lado oculto que você não está percebendo e que você pode aprender com ele. Como assim, Daniel? Não tenho nada pra aprender com um monstro desse, com um demônio desse. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Esse cara provavelmente, sim, é um demônio. Ele provavelmente, cara, vive do lado oculto da força. Realmente. Mas, de fato, se você olhar com muita atenção, você vai ver que as coisas que ele faz, embora não sejam grandes barbaridades, você não percebe, mas está acontecendo no mercado digital também. E pessoas que talvez você ande lado a lado, pratiquem esse tipo de coisa, talvez não nesse nível, mas você está sendo manipulado, você está sendo iludido, você está sendo literalmente fantoche dessas pessoas e você não tá percebendo. Mas nesse vídeo eu vou abrir seus olhos e literalmente vou fazer com que você consiga enxergar essa farsa e consiga se salvar antes que uma coisa dessa ou pior aconteça com você. Bom, antes de mais nada, senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e Daniel Werneck na casa. A grande questão é que quando eu morava no Rio de Janeiro, né, eu sou carioca, hoje eu moro em Alphaville, São Paulo, e quando eu morava lá no Rio de Janeiro, eu me achava muito esperto. Né? Porque o carioca tem a fama de malandro. O carioca ele tem aquela fama de que não, tudo quer se dar bem, etc, etc. Mas quando eu pisei em São Paulo, para ser mais especificadamente em Alphaville, eu descobri que eu era apenas um garoto. Uma criança inocente que tinha muito a aprender sobre a vida. O que eu achava que era malandragem e esperteza, eu via que era só ingenuidade. Aqui, de fato, foi onde eu aprendi as coisas negras do lado do mundo digital e do mundo dos negócios. Eu vi coisas aqui que me assustaram, de verdade. E quando eu vi o lance do Puff Daddy, né, eu literalmente fiquei assim, meu Deus, isso está acontecendo no mercado digital e se eu não me antecipar a esses fatores, futuramente, se eu continuar andando com essas pessoas, se eu continuar caminhando dessa maneira, isso pode acontecer comigo também. Eu separei aqui algumas coisas, alguns ensinamentos, algumas lições que eu peguei com o Puff Daddy, eu vou compartilhar com você sobre esse jogo do poder. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o jogo do poder, ele existe. Não adianta você achar que, não, porque se eu for um menino direito, se eu for uma pessoa de Deus, então tudo vai acontecer pra mim. A verdade é que não. A maioria das coisas na sua vida você pensa que precisa orar pra receber, mas na verdade você precisa fazer, né? Você precisa fazer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, né? Só que a grande questão é que as pessoas confundem isso achando que algo místico vai acontecer. E no jogo do poder funciona exatamente dessa maneira. A diferença é que esses caras, eles de fato entenderam como é esse jogo e usa isso da forma mais descarada possível. Só que se você usar da mesma maneira, você vai ter os mesmos resultados. Talvez não um resultado para fazer mal a alguém, mas um resultado para beneficiar a si e também a outra pessoa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu peguei desse insight foi que parecer vale mais do que ser. Bom, se você for analisar o P. Diddy, você vai ver que todos os lugares que ele aparece em público, ele tem aquela aura de um homem do bem, um homem cristão, um cara que tá com a Bíblia na mão, que tá falando de Deus e que, nossa, ele é genuíno. E mesmo as pessoas sabendo, olhando pra ele e vendo tudo o que ele tá fazendo, no julgamento, por exemplo, ele chegou e antes do julgamento começar, ele tava com a Bíblia na mão. A família dele entrou de mãos dadas, né, pra simbolizar que estão unidos contra uma causa. Mesmo todo mundo do mundo inteiro sabendo que aquele cara é um crápula, é um monstro, mesmo assim, essas coisas de parecer bonzinho faz de maneira subconsciente, nas pessoas com menos cognitivo, pensar que não é tão grave assim. E o Puff Daddy usa isso muito bem. E eu vi isso aqui. Vocês sabem que tem vários famosos aqui em Alphaville que, cara, já, deram golpe em um monte de gente, que tá enrolado pra caramba, né? E esse tipo de coisa. E essas pessoas, se você for parar pra analisar, eram pessoas que falavam de Deus também. Eram pessoas que elas estavam levantando a Bíblia. Eram pessoas que não falavam palavrão, não eram polêmicas, não eram absolutamente nada. Mas quando você foi olhar a fundo nessas pessoas, você descobriu tamanha podridão. Então a primeira coisa que eu entendi do Puff Daddy é isso. Parecer vale muito mais do que ser. Às vezes você é um baita de um profissional, mas as pessoas não te dão credibilidade da forma que você deveria. Eu lembro disso quando eu trabalhava com uma agência de tráfego pago. Sem dúvidas, eu era um dos melhores fazendo aquilo. E eu lembro que uma vez eu fui fechar uma imobiliária e essa imobiliária me pagava R$3.000 por mês. E depois de 6 meses atendendo essa imobiliária, né, eu gerava lead a R$2. E a antiga agência deles gerava lead a 15, 16. Até um dia que eu descobri que essa antiga agência ganhava 6 mil de fixo, 6 ou 7 mil de fixo. E eles me pagavam metade do valor. E quando eu fui questioná-los, eu falei assim, mas eu dou o dobro de resultado. Ele falou, mas é diferente. Ele tem uma empresa, ele tem não sei o quê. Ou seja, só o fato de eu não parecer estruturado, isso fez com que o meu valor abaixasse e eles me pagassem menos. E mesmo dando mais resultado. Então, quando você olha o Puff Daddy, você entende exatamente isso. Você entende que o jogo de parecer, no mercado que a gente vive hoje, ele tem muito mais valor para as pessoas do que de fato ser. Tá? A outra coisa, vamos lá, o segundo ensinamento que eu tirei disso é, as pessoas têm a necessidade de confiar em alguém. E o que acontece?
é muito bizarro, porque quando você se coloca numa posição de que você é alguém confiável, mesmo que você haja com cinismo, as pessoas, elas vão te dar credibilidade. Olha, eu vi isso acontecer em Alphaville. Tem um cara em Alphaville que, literalmente, ele é o pai disso, né? O cara que mais faz isso. E eu vejo o quanto ele... Você não sabe nada sobre a vida dele, você não sabe nada sobre o passado dele, você não sabe nada sobre nada dele. Nitidamente, ele tem algum lado oculto. É nítido isso. Porém, ele parece um bom garoto. Ele parece um bom rapaz, um homem de Deus. Pelo menos publicamente. Mas quando você tá no oculto com ele, você entende que ele não é tão de Deus assim. E você começa a ver, e aí você percebe que, literalmente, as pessoas elas têm a necessidade de confiar em outras pessoas. Então, você vai analisando e pro público, todo mundo olha e fala, nossa, é um cara de Deus, é um cara que tá próximo de Cristo e não sei o que e tal. Mas quem tá no off sabe que você talvez esteja lidando com o próprio diabo. Mas você se recusa a acreditar. Porque às vezes o cara, ele fica agindo tão assim, ele tem tanto aquela imagem forte, como você viu o Puff Daddy lá com a Bíblia, né, chegando no negócio dele lá e tal. Aquela coisa forte, e literalmente você fala, poxa, esse cara cometeu todas essas atrocidades, mas mesmo assim ele tá ali falando de Deus e tu fica pensando, nossa, será que realmente ele fez isso? Será que ele não fez? Será que é tudo uma farsa contra ele? Né? As pessoas têm essa necessidade, né, de sentirem confiança em alguém, né? Então eu vejo que, sem dúvidas, isso é uma forma de manipulação muito forte, porque quando você se coloca uma capa de que você é um super-herói, né, mesmo que você seja o diabo no fundo, mesmo que você seja um covarde, as pessoas elas vão preferir fechar negócio, comprar do super-herói falsificado do que comprar das pessoas verdadeiras. Então essa é a segunda coisa que eu aprendi. E a terceira e última coisa que eu aprendi é o seguinte, iludir e servir é igual. Depende de como você vai usar. Uma vez eu ouvi o Flávio Augusto dizendo exatamente a seguinte frase, quanto mais eu penso em mim, menos eu penso em mim. E quanto menos eu penso em mim, mais eu estou pensando em mim. O que isso quer dizer? Quando você, por exemplo, vamos supor que eu trabalho vendendo squeeze, né, squeeze de água e tal. E vamos supor que para vender uma única squeeze eu gaste R$5, né? Para poder fabricar uma squeeze, eu gasto R$5. E eu vendo essa mesma squeeze por 50. Enquanto isso, vem uma outra pessoa e fala o seguinte, cara, ao invés de eu vender a R$5 a minha squeeze, eu vou vender... ao invés de eu gastar R$5 apenas para produzir minha squeeze, eu vou dar um pouco mais de qualidade nela. Então eu vou gastar 15. Vou dar um material melhor, eu vou botar uma tampinha mais bonita, eu vou fazer isso e tal, eu vou gastar 15 porque minha margem de lucro ainda vai ser muito mais alta. Obviamente, o que vai acontecer? No longo prazo, a squeeze que vai, de fato, durar mais tempo, ter mais durabilidade de mercado como empresa e se sustentar, é aquela com a melhor qualidade, por causa da mentalidade. A gente compra um hambúrguer, por exemplo, aqui em Alphaville, que é chamado de Real Burger, né, que é uma franquia. Você experimenta uma única vez aquele hambúrguer e tu já fica apaixonado. Você nunca mais pensa em comprar em outro lugar, porque a qualidade daquilo é imensa. Agora, se fosse exatamente um hambúrguer qualquer, né, que você encontrasse em qualquer esquina porque é barato, você comeria ele aqui hoje, amanhã você comeria no outro, amanhã você comeria naquele outro lá, e esse tipo de coisa. Então, ou seja, quando você simplesmente se preocupa em servir um pouco mais, ou seja, preparar um banquete para a pessoa, você sabe que você vai usufruir muito mais financeiramente daquilo. Só que olha onde isso esbarra. Iludir. Se você for ver, quando a gente olha o Puff Daddy, que é a nossa análise daqui, você vai ver que o cara, ele agia exatamente como o próprio Satanás, né? E como ele agia como o próprio Satanás, ele preparava um banquete para as pessoas. Eu vou te chamar para uma festa, eu vou colocar você na mídia, você vai ser super conhecido. Então, ou seja, ele usava do falso servir, né, que é a ilusão, para justamente preparar aquele banquete, para quando você comer aquele banquete, você se tornar o prato. Literalmente dessa maneira. O que eu aprendo com isso? É que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles são mais sagazes. Por quê? Porque eles entendem que não tem como você crescer na vida sem os princípios milenares, né? Que são os princípios bíblicos. Eles utilizam dos princípios bíblicos que vão oferecer os mesmos resultados para quem usa de forma genuína e quem usa de forma manipulada. Então ele prepara um banquete para você, ou então ele está te servindo, né? Com um banquete maravilhoso, mas depois que ele te serve, ele vai lá e se aproveita de você, que é o que o diabo faz. Agora, você que, por exemplo, é uma pessoa do bem, você não quer produzir um banquete para a pessoa consumir o que você tem. Logo, o que acontece? Você não consegue crescer. Você não consegue ter credibilidade. Eu lembro de uma situação... Ô, Rafael, mozão, vem aqui para poder ver se você tá gravando ali atrás para mim, porque eu tava gravando ali e acabou o negócio. Eu lembro de uma situação que eu trabalhava na agência, né? Para quem me segue aí da época da agência, eu trabalhava numa agência de tráfego pago. E aí... Tá gravando? E aí, literalmente, nessa agência de tráfego pago, eu fechei um contrato com eles, com essa imobiliária, de R$3.000 por mês. E aí eu lembro que, poxa, eu gerava leads para eles, né, a R$2. E a agência antiga gerava lead para eles a 20, 15, sei lá. E eu lembro que, o que acontece? Um dia eu tava numa conversa com eles e perguntei quanto eles pagavam pra agência antiga. E eles falaram que pagavam R$6.000 por mês, ou seja, o dobro do que me pagavam, saca? E aí eu falei assim, poxa, mas os caras, eu entrego pra vocês o dobro de resultado, vocês me pagam a metade. Aí ele virou e falou assim pra mim, cara, mas é outra história, porque ele tem uma empresa, ele já tem time, não sei o quê. Então, ou seja, mesmo oferecendo o dobro do resultado, eu não tinha a credibilidade para receber como aquele cara lá recebia só por causa do pacote, só por causa do banquete, só porque eu não parecia. Olha que bizarro, mano. Isso fica muito na minha cabeça, saca? Esse vídeo aqui eu tive que gravar, né, a segunda parte novamente, então não sei se eu tô falando alguma coisa repetida, tá? Caso eu já tenha falado. Mas
O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando você fornece um banquete para as pessoas, elas tendem a sentar na sua mesa. Então, as pessoas que são mal intencionadas, elas são muito mais fáceis de preparar um banquete, porque elas já jogam preparando o banquete. Você já percebeu? As pessoas do mal, elas já jogam preparando o banquete. Elas falam assim, aí, vamos botar aquela roupa, vamos levar ela naquele restaurante, porque ela vai ficar assim. Depois vamos levar ela pra tomar um vinho, porque ela vai ficar assado. E depois a gente faz isso com ela. É assim que os maldosos pensam. Agora, as pessoas genuínas, como elas pensam? Vamos sair. Eu vou dar o meu melhor pra essa pessoa. E ela esquece de preparar o banquete. Então, quando eu vejo essas coisas do Puff Daddy, são coisas macabras, mas que se você pegar essas coisas macabras, você vai ver que se você usar os mesmos princípios para aplicar coisas positivas, você vai ver que seus resultados vão aumentar drasticamente. Bom, e se você quiser aprender a fazer 30 mil reais por mês na internet, vai ter uma aula aqui no link da descrição. É um vídeo aqui no YouTube mesmo, que eu fiz uma aula explicando como você pode começar do zero absoluto. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo. Daniel Werneck na casa. Um beijão. Fui!